Então vamos lá. Sobradinho, né? Esse é um webinar sobre RAs e muito bem colocado aqui por vocês, palestrantes. Quando a gente fala Sobradinho, está falando da Sobradinho da RA1, são três RAs juntas, né? Sobradinho 1, Sobradinho 2 e Fercal. Né? E quando a gente fala também mercadologicamente, o pessoal da região entende essa área como sobradinhos e condomínio também, né? Condomínios, perdão, sobradinho e condomínio. Então, a gente vai falar aqui sobre o comportamento dos consumidores, as perspectivas desse mercado, que eu queria que vocês falassem, afinal de contas, a questão de futuro é muito mais vocês entendem do que nós aqui do portal. E as suas principais ações, como vendedores aí da região, que vocês estão fazendo aqui, está acontecendo nesse momento agora, principalmente esse pandemia, antes pandemia, durante aquela pandemia e pós-pandemia, tá, gente? Então, assim, eu queria agradecer aqui a presença do Gustavo Miranda, que é o CIO da GM Imóveis e da GRM Construtora. O Gustavo Miranda é um empreendedor, construtor, está há 18 anos nesse mercado, e a GM Imóveis tem matriz no Grande Colorado e uma filial recém-aberta no Condominial da Boa Vista. Bom dia, Gustavo, obrigado pela sua participação. Por favor, dê um bom dia a todos e fale um pouquinho mais sobre vocês. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Diógenes. Bom dia aí, Evaldo. Uma satisfação, viu, poder estar participando aí desse webinar aí. Espero poder contribuir bastante, né? Ajudar aí o público a entender um pouco da região de Sobradinho. E conta aí com a participação do público também para ajudar a gente aí nas perguntas, se precisar. E é isso aí. Atuo aqui há muitos anos, conheço muito bem a região. Graças a Deus, hoje o mercado está bem aquecido, então espero aí poder contribuir. Beleza, Marcelo? E obrigado pelo carinho e convite também que você me fez. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Eu tenho um carinho muito grande com você. Eu acho que você também me abraçou muito. Fiquei muito feliz. Agradeço ao Alexandre também por ter, né, me ajudado também aí nessa caminhada aí para a gente se conhecer também. E hoje a DF Imóvel é uma referência, né, aqui na região aqui de Sobradinho, no mercado imobiliário de Brasília. Fico muito feliz em poder contribuir aí com vocês também. Nós ficamos honrados, Gustavo. Muito obrigado pelas palavras e obrigado pela nossa parceria, né? Temos com todos vocês aí, no caso. Estamos juntos, todos nós aqui. A intenção é sempre servir melhor o consumidor final. Se a gente serve melhor o consumidor final, a gente, obviamente, vamos servir bem vocês que estão vendendo e comprando imóveis. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Diógenes, se for falar aqui sobre o Diógenes Silveira, diretor da Diógenes Imóveis e administrador, especialista em segurança de redes, né, Diógenes? É parceiro aí do Augusto, do Serfro, né, um tempo atrás. Verdade. Entende bem de dados, também está falando do mercado. E o Diógenes tem uma experiência muito interessante também, que não é só de dados, é no mercado imobiliário, tem várias outras áreas aí de comércio na região de Sobradinho, não é isso, Diógenes? Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência como não só como mercado imobiliário, mas um pouquinho sobre essa experiência que você teve no comércio geral, atua também na questão de compra, venda, assim como o Gustavo, esqueci de falar isso, na GM Imóveis, também trabalha com compra e venda e locação, né? E também construção e reforma, né? Os dois também trabalham nessas áreas. Então, tem um aspecto muito amplo, vocês dois, de atuações aí. Por favor, Jorge, dê seu bom dia e fale um pouquinho mais sobre você e sua empresa. Bom dia, Marcelo. E, inicialmente, eu quero parabenizar a DF Imóveis pela iniciativa, porque essa passagem por todas as RAs de Brasília, ela é muito interessante para que os moradores da região, os empresários, o público, enfim, a comunidade conheça um pouco do trabalho em que nós fazemos, né? E Gustavo aí também está no mercado há muito tempo, que sobrinho do meu grande amigo Rilmar, que iniciou a Miranda, né? E deu continuidade aí, né? O Evaldo aí, Montenegro, Fernando também, que somos amigos, que na verdade o nosso papel
como especialista, meu ponto de vista, é atender bem ao cliente, as necessidades dele. Por quê? Eu acredito muito que aquela visão antiga de corretor que está buscando a comissão, ela já está ultrapassada, porque a comissão é resultado do trabalho. E se o trabalho é bem feito, você não vai ter só uma procura, você vai ter indicações, nós vivemos de network. Então, quanto melhor a qualidade do nosso atendimento, buscando a necessidade do cliente, nós vamos permanecer no mercado. Eu vejo isso como uma longevidade, eu penso muito em longevidade de negócio. A questão do imediatismo, né? Isso aí, eu creio que já ficou para trás, na verdade, né? Então, a gente tem um leque de serviços aí, com o passar do tempo, que nós já estamos no mercado há 18 anos, e, assim, nós procuramos atender realmente a necessidade do cliente que nos procura. Inclusive, a maioria dos clientes que nós atendemos, a grande maioria, eles criam vínculos de amizades conosco por a questão da afinidade que o atendimento proporciona a eles, né? Então, mais uma vez, eu agradeço, estou à disposição, estamos aqui com a nossa experiência, né, para poder estar contribuindo, inclusive, para orientar o cliente num bom negócio, para ele fazer um bom negócio e não depois fazer um negócio que ele venha se arrepender, porque nós sabemos que o bem, o patrimônio que o cliente tem, muitas das vezes ele junta muito tempo para poder fazer aquele negócio. E se nós não fazemos um bom negócio para ele, nós somos responsáveis por, às vezes, uma mudança de vida de um lado negativo para o cliente. Então, nós temos que ser muito positivos no sentido de ajudar o cliente a galgar e a realizar os seus sonhos. É isso. Concordo, Diogo, você está 100% aí, vocês são responsáveis, né, os corretores de imóveis, uma mudança de vida que, na estatística brasileira, diz que o brasileiro compra imóvel, 1 a 2 imóveis na vida, no máximo, né? Então, assim, se pegando como a média, né, o que você está falando é muito importante, é fundamental, porque se você indicar o imóvel errado, né, que na verdade não é um imóvel, é um lar que a pessoa vai viver ali, criar a família e tudo mais, a pessoa, ao invés de ter uma lembrança positiva, vai ter uma lembrança negativa. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês dão muito mais lembranças, estão infinitamente mais lembranças positivas do que negativas. Afinal de contas, vocês são profissionais, estão há tanto tempo no mercado. Essa sua preocupação, acredito que ela é pertinente e vocês, como corretores de imóveis, são corresponsáveis, né, juridicamente pela transação imobiliária a qual vocês indicam. Então, são muitas responsabilidades em cima disso. E eu também acredito que o corretor de imóveis ele fica na lembrança eterna de quem comprou o imóvel, falando, poxa, foi aquele corretor que comprou nossa casa, meu filho, e tem aquela lembrança positiva, né? Então, vocês são muito bem lembrados. Eu vou apresentar agora o Evaldo Ferreira, ele é gerente da Monte Nobre Empreendimentos Imobiliários. O Fernando Dutra, por uma questão de força maior, não pôde participar e o Evaldo está o substituindo, né? Muito obrigado, Evaldo. A Montenegro tem 9 anos no mercado imobiliário do Distrito Federal, focada especificamente em Sobradinho, né? Trabalha com compra e venda mais especificamente e muito pouco com aluguel somente para alguns amigos quando há uma necessidade específica. Evaldo, por favor, fale um pouquinho mais sobre no Monte Nobre Empreendimentos Imobiliários, fale um pouquinho mais sobre o seu diretor, o Fernando Dutra, e sobre você, né, o Evaldo, gerente da Monte Nobre, por favor. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Gustavo. E todos os participantes desse webinar. Nesse momento, eu aproveito para parabenizar aí o portal DF Imóveis e agradecer pela oportunidade, né, de poder estar aqui falando e um pouco do nosso trabalho nessa cidade tão maravilhosa que é Sobradinho. Nesse momento, eu estou aqui representando a Monte Nobre, uma vez que o nosso diretor financeiro, o Fernando Dutra, né, teve um contratempo e não pôde participar, tá certo?
Mas eu quero dizer a vocês que a Monte Nobre, né, ela nasceu de um sonho. O Fernando é uma pessoa muito visionária e muito empreendedor e criou aqui a Monte Nobre nesse período e, graças a Deus, a gente tem feito grandes parcerias. O Diógenes, por exemplo, é um grande parceiro nosso. Gustavo também possa vir a ser parceiros também. Como o nosso foco é venda e compra, então, quer dizer, a gente tem assim uma gama de clientes muito satisfatória. A gente não tem acompanhado, por exemplo, a quantidade, a procura que nós temos aqui dentro da Monte Nobre é uma coisa que supera o nosso volume de imóveis, né? Então, a gente busca parcerias, mas parcerias confiáveis, porque tanto o Diógenes como o Gustavo sabem que tem muitos aventureiros também, não é? As pessoas que se passam por corretores de imóveis, e isso acaba, às vezes, até manchando a nossa imagem, né? Porque, como foi falado aí, o nosso trabalho é a realização de sonho de famílias, né? Não somos vendedores de casas, nós somos vendedores de sonhos. A gente apresenta um sonho para uma família. Então, quando a pessoa pega todo o recurso que dispõe para poder comprar um imóvel, é muito sério, é muito sério. E nós que somos profissionais na área imobiliária, nós sabemos que para que aquele sonho seja concretizado, é preciso que a gente tenha a aprovação tanto da esposa como do esposo. Porque a gente não pode chegar e forçar uma situação, porque, na verdade, o que acontece? A gente mostra a casa para o marido, ou melhor, a gente mostra a casa para a esposa, e ela que tem que dar o feedback final, porque não adianta. De repente, o camarada se apaixona pela casa, mas a esposa não gostou. A esposa se apaixona pelo apartamento, mas o marido não se agradou. Então, a gente fica naquela intermediação, ou seja, a gente também faz o papel meio que de psicólogo nesse aspecto aí, entendeu? Claro que sem interferir na vida do casal, do comprador, enfim. Mas a gente usa as melhores diretrizes para que a gente possa concretizar o nosso negócio. Mas é isso, eu agradeço aí a participação, né? É a nossa primeira vez aí no webinar, mas eu acredito que vai ser uma coisa muito proveitosa para os nossos clientes, para os nossos amigos também. Muito bom, Evaldo, muito obrigado, com certeza. Estamos com 6 especialistas, top 10 aí de Sobradinho, com bastante experiência, e pessoas que nasceram, quase nasceram, se nasceram, estão todo mundo aí há muitos anos em Sobradinho, então conhece bem essa região. Eu posso falar que eu conheço um pouco a região de Sobradinho, que quando eu trabalhei na Xerox do Brasil, eu tinha em 92, 93, eu atendia a área de Sobradinho, então eu conhecia o crescimento, Sobradinho e Planaltina, foi muito proveitoso, foi muito interessante, positivo. Já andei muito de bicicleta pela Fercal também, quando a Fercal tinha só a Ciplan, sabe? Andava de mountain bike ali atrás, aquela região fantástica e linda, maravilhosa que é Sobradinho. E eu me sentia muitas vezes, meu pai, minha família é do interior de Cordesburgo, Minas Gerais, nasceram lá, e muitas vezes eu me identificava com Sobradinho, com essa qualidade, essa serra, né, que tem Sobradinho. É muito legal, muito gostoso a sensação de você estar vivendo numa cidade que é grande, né, hoje, mas se dá aquela sensação de uma cidade ainda pequena nesse sentido, sabe? Assim, eu acho muito gostoso. Bom, vou falar um pouquinho sobre uns números interessantes de Sobradinho, em termos de habitantes. Sobradinho tem 68 mil, segundo o PDAD da Codeplan de 2015 ainda, tá? É o número mais atualizado, felizmente ou infelizmente, nós temos esse. Então, vamos lá. Nosso número de habitantes, Sobradinho tem 68.551 habitantes. Número de residências, né, que eles chamam de domicílios, de 20.909, obviamente esse número está defasado, né? Tudo aqui que a gente está falando. A média de moradores por residências é de 3,28, ou seja, se tem 3 a média ou 4 moradores nas residências, e a renda média da residencial ou domiciliar é de 7,1 salários mínimos, que dá aproximadamente R$ 7.421, né? Sobradinho, eu queria que vocês me corrigissem aqui, é uma cidade muito horizontal, né, onde tem tem muitas casas, no caso, e poucos apartamentos, né? Como a gente colocou aqui, eu queria que vocês falassem um pouquinho, Gustavo, Diógenes e Evaldo, nessa sequência,
dessa questão dos imóveis regulares e irregulares, digamos, em termos de documentação, nos quais eles não recebem financiamento, né? Porque até onde eu sei, a maioria dos imóveis residenciais de Sobradinho, da cidade de Sobradinho, são regulares, e a maioria dos imóveis em condomínio são irregulares, né? A gente tem uma das exceções, até onde eu sei, sobre o condomínio da Alta Boa Vista. Então, eu gostaria aí de, Gustavo, você poderia começar um pouquinho falando e depois o Diógenes completar o Evaldo, para a gente ser bem breve e direto a esse assunto, falar um pouquinho mais sobre isso? Então, Marcelo, eu atuo muito na questão dos condomínios, que é justamente essa questão da parte burocrática de documentação. E realmente hoje aqui em Sobradinho a gente tem essa questão dos condomínios. 90% dos condomínios não tem escritura. Estão todos em processo de regularização. E um dos primeiros a regularizar, que foi o Alto da Boa Vista, hoje ele tem escritura, 100% escriturado, e alguns condomínios como Friburgo, Império dos Nobres, Morada, Recanto Real, vem, né, num processo de regularização. Mas vale a pena lembrar também que não adianta ter só a escritura, a gente precisa ter também a questão do habites. Então é importante o público saber que se ele quiser hoje financiar um imóvel aqui na região, na questão dos condomínios, ele precisa ter o habites. E são raríssimas as casas que têm habites. Então, hoje, para ele encontrar um imóvel para poder financiar, hoje 90% vai estar no condomínio Alto da Boa Vista, porque lá hoje o cliente, ele quando constrói, ele já faz o processo da retirada do habites, faz o processo todo certo. Já nos outros condomínios, que é já na região do Grande Colorado, na região do RK ali, né, do Império dos Nobres, são casas que já existiam, então já é um processo mais complicado para tirar o habites. Então, não adianta a gente ter só a escritura, a gente precisa ter também o habites para a gente poder financiar. Sobradinho já é uma questão totalmente diferente, né? Porque já é uma cidade antiga, já 99% já escriturada, então hoje lá 99% dos imóveis já tem o habites, então hoje tem uma facilidade muito grande de financiar. Mas eu acho que com o passar do tempo aí, a gente já está conseguindo já financiar alguns imóveis em alguns condomínios, e isso é importante o cliente saber. E eu queria muito que o Jorge e o Evaldo complementassem também essa questão aí. Eles também atuam bastante, né, nessa parte dos condomínios, né? E eu passo a palavra aí para o meu amigo Evaldo aí, para ele complementar também aí sobre essa questão aí da documentação do nosso condomínio. Bem, como o Gustavo falou, o que acontece em Sobradinho? Por que quando a gente iniciou, a gente focou em Sobradinho 1? É exatamente isso. Como o Gustavo falou, os imóveis de Sobradinho 1, eles são passíveis de financiamento. Porém, nem todos também, mesmo dentro de Sobradinho 1, muitos imóveis não possuem o habites. A pessoa constrói a casa, faz uma casa maravilhosa, mas esquece da regulamentação do habites. Tá certo? Na região dos condomínios, conforme foi falado, tem casas maravilhosas, mas não tem habites. Então, o cliente às vezes procura, o cliente vem naquele sonho de comprar para financiar. Então, o Diógenes vai concordar comigo, o Gustavo também. A pessoa chega, o olho brilha quando a gente manda, às vezes, o link de um imóvel que nós temos à venda, e aí fala assim, eu quero financiar esse. Não, mas esse não pode. Então, o que acontece hoje no mercado? O imóvel que tem habites e que aceita financiamento, ele atinge o público A, B e até o C. E o imóvel que não tem habites, dependendo do padrão, se for o padrão médio ou alto, só atende o público A. Porque nem todo mundo tem aquela bala na agulha para chegar e falar assim, eu compro e pago à vista. Com isso, as pessoas querem colocar outro lote, querem colocar um carro, querem colocar uma bicicleta, entendeu? Porque para compor o total, para poder compor a compra daquele imóvel, tem muito cliente que muitas vezes quer ver o imóvel, e quando a gente questiona a condição da compra, a forma da compra, o cliente, às vezes a gente é até mal interpretado, porque o cliente acha que a gente está especulando a vida dele. Mas não é, nós somos consultores, nós não somos vendedores. Então, para que a gente possa vender um imóvel ideal para aquele cliente, a gente precisa saber qual é a realidade dele. Se ele vai financiar,
se ele quer comprar à vista, para que a gente possa direcionar ele para um imóvel dentro do padrão que ele quer. Entende? Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse aspecto com relação a isso, porque às vezes a pessoa acha que porque tem a escritura do imóvel já pode financiar. Não. Sem o Habits não existe financiamento. Essa é a grande realidade. E aí a gente fala isso para os clientes. Por isso que o primeiro questionamento que eu faço quando o cliente me procura para ver o imóvel, eu tenho clientes que é assim, não, cara, isso aí depois a gente vê, vamos visitar primeiro. Não, não é assim, a gente não pode passar um dia com o cliente rodando em todos os nossos imóveis e no final ele falar que não pode, que não tem condições, que ele quer financiar. Entende? Então a gente tem que trabalhar isso daí, ou seja, a gente trabalha isso os nossos clientes, mas às vezes a gente pode ser até incompreendido. Agora eu passo a palavra aí para o amigo Diógenes, que também é um catedrático no assunto. Vamos aí, Diógenes. Vocês dois falaram muito bem e deixaram quase nada para mim, né? Mas tranquilo. Em complemento ao que vocês falaram, eu quero dizer o seguinte. Bem falado, Evaldo, nós temos que primeiro fazer uma análise. Muitas vezes o que o cliente quer ele não consegue ter no momento. Então, nós temos que fazer essa análise. Nós, da Diógenes Imobiliária, somos também correspondentes bancários de alguns bancos. Então, muitas vezes, nós analisamos pelo perfil do cliente qual a melhor instituição financeira que ele se enquadra para uma linha de crédito de financiamento. Em alguns casos, vou aproveitar que vocês não falaram isso ainda, sei que vocês sabem, quando o imóvel possui somente a escritura, nós temos uma alternativa, o consórcio. O consórcio imobiliário, você não precisa ter o habite do imóvel. Com a escritura do imóvel, o consórcio libera a carta de crédito dentro, claro, dos padrões, com a visita de um avaliador, que representa o consórcio e tudo mais. Em alguns casos também, no próprio Alto da Boa Vista, algumas consultorias que fizemos, o cliente tinha somente o valor para comprar o terreno, não tinha o valor para construir. O consórcio, ele libera o valor para a aquisição e para a construção. O que foi que nós fizemos com esse cliente? Ele adquiriu uma carta de crédito com o dinheiro que ele tinha para comprar o lote, ele deu o lance no consórcio, foi contemplado, comprou o lote e construiu o imóvel que ele tanto sonhava. Mas dentro do que vocês falaram, estão certíssimos. Inclusive, em complemento também, nós temos uma situação sui generis, que é a seguinte: a grande maioria das instituições, elas aceitam um habite parcial, que aqui a maioria dos imóveis de Sobradinho tem, porque as pessoas geralmente fazem os seus acréscimos e não averbam, né? Então, assim, temos uma ou duas instituições que elas só pegam o imóvel como garantia se tiver o habite total, né? Então, isso aí também é uma consultoria que nós prestamos para o cliente no intuito de ver qual a instituição melhor para ele fazer a aquisição dele. Mas foi só para complementar mesmo o que vocês já falaram. Realmente vocês falaram tudo. Ô, Diógenes, eu não sabia, muito, muito bem colocado, eu não sabia. O consórcio, então, se você tiver qual é o documento que calça para você pegar uma carta de consórcio contemplada e utilizar? Qual é o documento, por favor? A escritura. Escritura pública. A escritura, ele tem que ser escritura. Tanto é que hoje, com o consórcio, se uma chácara, ou seja, um imóvel rural, ele tem escritura, você pode comprar com carta de consórcio. Maravilha, Jó. Você acabou de dar uma aula para mim, eu nunca soube disso. Estou com vergonha de mim mesmo. Muito sensacional essa sua colocação. A gente aprende junto, é assim mesmo. Muito bem colocado e complementado. Adorei essa informação, viu? Eu vou fazer aqui rapidamente aquele gráfico de comportamento dos consumidores do DF Imóveis. Eu queria a sensação de vocês, a experiência na ponta de quem está atendendo o cliente e quem está vendendo para os clientes, aí no caso, né, para os consumidores finais. Eu vou passar aqui rapidamente, vou compartilhar minha tela. Queria saber se, quando eu clicar aqui, se vocês estão visualizando. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Alô?
Oi? Estou vendo, Marcelo, estou vendo. Obrigado, eu vou aumentar aqui. Obrigado aí, gente. Olha só. Ok, tá ótimo. Fantástico. Beleza. Perfeito. Eu vou usar um apontadorzinho aqui, tá? Então, a gente vai falar sobre comportamentos consumidores, análise de tráfego, leads e valores aqui no portal, tá? Então, a gente, pela primeira vez agora, nós vamos falar sobre julho, o mês de julho, que foi um mês sensacional. Então, nós vamos estar trabalhando sempre aqui com o vale, né? O menor acesso versus o maior acesso, de maneira geral, tá? Então, a gente teve o menor acesso de imóveis vistos no portal em janeiro de 2020, de 3.257.990 imóveis visitados online, no caso. E o maior pico foi agora em julho de 6.172.539 imóveis vistos, ou seja, houve um aumento de 90% em imóveis vistos no portal DF Imóveis, tá? Bom, agora falando sobre leads, ou seja, contatos. A gente teve aqui 100 mil contatos em janeiro e foi caindo em fevereiro 91, e aí durante a declaração e tudo mais, deu uns 78 leads. Por favor, alguém abaixa o áudio, que eu não estou vendo aqui, desliga o áudio porque está dando interferência, tá? Vamos lá. E isso foi crescendo, foi numa crescente, até chegarmos aqui em julho, né, um recorde aqui de 133.939 leads, ou seja, 134 mil leads, tá? Bom, eu listei aqui vários imóveis aqui de Sobradinho, kitnet, né, um preço médio de 125 mil, apartamento de um quarto 130 mil, apartamento de 2 quartos 230 mil, apartamento de 3 quartos 420 mil. Queria que vocês falassem um pouquinho, que eu não vi nenhum apartamento de 4 quartos em Sobradinho, que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também depois, o porquê disso. Apartamento, casa de 2 quartos, eu vi uma quantidade boa, 60 casas, 355 mil reais. 3 quartos, 590 mil reais, tem 455 ofertas de 3 quartos em Sobradinho. E casa 4 quartos, 720 mil, que tem 504 casas. Eu botei aqui a questão do lote, que o preço mediano está de 330 mil, nós temos 80 ofertas, né? E também só botei um pouquinho aqui só de referência algumas lojas com valor mediano de 105 mil, que tem 20 ofertadas no portal, tá? Bom, sobre a questão de imóveis vistos, a média de Sobradinho deu de 164% entre o mínimo e o máximo. Eu juntei todos esses imóveis ali que foram citados anteriores, estão listados aqui à direita, e a média é 64%. E a média do portal deu 90%. Então, temos alguns casos específicos aqui que eu separei para a gente falar um pouquinho melhor, que é casa 3 quartos, cresceu 145% a quantidade de imóveis vistos. Casa 4 quartos, cresceu 267%, olha que número absurdo aqui no caso, né? E apartamento cresceu 93%, ou seja, está o mesmo crescimento linear, basicamente, que o portal teve, né? E lote deu 271%. Então, você vê aqui os gráficos aqui de casa 3 quartos, olha que coisa ascendente, absurda, né? Os contatos. E de casa 4 quartos, como ela cresceu muito. Apartamentos, vocês veem o crescimento dela, mas você vê que ela é um crescimento mais linear, acompanha aqui o portal, o crescimento do portal, e temos aqui lotes aqui em rosinha aqui, que ele vai crescendo também, né? Bom, esses aqui são imóveis vistos, exatamente. Agora vamos falar sobre os leads. Os leads cresceram no portal em média 70%, e em Sobradinho 209%, ou seja, é quase 3 vezes mais a média do portal, tá? Aí eu peguei também aqui o vale, né, de leads com o pico, exemplo aqui de 3 quartos, deu 556 leads no mês de março, contra 1.645 no mês de julho, ou seja, foram quase 200% de crescimento de contatos para casa 3 quartos. E você vê aqui um crescimento aqui nesse laranjinha aqui, ele dá uma queda para casa 4 quartos, né, e chega a 967 leads aqui, ou seja, cresceu 283%.
Já a quantidade de leads, ou seja, de contatos nos apartamentos, ele cresceu apenas 31%, ou seja, cresceu metade, um pouquinho menos da metade do que o padrão do portal. E lotes cresceu 519% a quantidade de contatos. Bom, eu vou sair aqui da apresentação e eu queria a percepção aí de vocês, Gustavo, depois Jorge, depois Evaldo, sobre se isso está refletindo efetivamente nos contatos com vocês, se isso está refletindo efetivamente nas vendas. E eu queria que você falasse um pouquinho, janeiro, fevereiro, quando foi decretada a pandemia, março e abril, né, foi um momento mais da pandemia, de maio a julho, agora como é que está? Gustavo, você pode falar um pouquinho? Posso sim, Marcelo. Então, foi muito engraçado, né? Porque quando aconteceu essa questão aí da pandemia, eu fiquei muito assustado, até porque a primeira coisa que veio na minha cabeça é que as pessoas não iam sair de casa para ver imóvel, né? E tanto que naquele mês que a gente ficou, se eu não me engano, em março, com as imobiliárias fechadas, realmente o movimento, né, caiu. Mas logo em seguida veio a procura, que aumentou bastante. Em junho, por exemplo, foi um recorde de vendas da minha empresa. Eu acho que nos últimos anos aí, eu acho que não só a minha empresa, a GM Imóveis, eu acho que também os nossos parceiros aqui de Sobradinho também sentiram isso. A procura aumentou bastante. Hoje, praticamente, eu estou sem oferta. A gente vendeu tanto que a gente hoje está tendo dificuldade de arrumar o imóvel para o cliente. A gente tem muito cliente e não tem oferta. Eu tripliquei em junho o valor das minhas vendas, graças a Deus. Mês de julho também quase tripliquei também em relação aos outros, né, aos outros meses para trás. E o mês de agosto agora, no início do mês, eu já estou com um crescimento muito grande já de propostas já em vários imóveis e contratei também funcionários, corretores, né? Porque realmente até os meus próprios corretores não estão dando conta de atender a quantidade de cliente que a gente está aparecendo e não está conseguindo atender. Então eu fico muito feliz porque de estar vendo, né, alguns corretores que às vezes passaram algumas dificuldades lá atrás, está podendo pagar aí suas contas, né, em dia, está ganhando dinheiro, trocando de carro, comprando imóvel. E isso daí a gente percebe, né, porque as pessoas hoje ficaram muito tempo dentro de casa e aí passaram a ver que mudou, né? As pessoas hoje estão procurando qualidade de vida. Aquelas pessoas que têm vários filhos morando num apartamento, hoje querem ter uma qualidade de vida numa casa. Então, como eu atuo muito nessa área de casas, então eu percebi que o crescimento foi absurdo em relação até casas de 3 a 4 quartos, que realmente a gente trabalhava casa de 4 quartos aqui, a gente tinha uma procura muito baixa de casas de 4 quartos. E hoje a gente vê que essas casas que quase não tinha saída, praticamente a gente vendeu todas. Por quê? Porque essas pessoas que moram em apartamento estão buscando as casas aí de 4 quartos e 3 quartos. E eu acho que isso daí foi muito bom aí E a gente tem que aproveitar essa onda, que é uma onda que eu acho que todas as imobiliárias, não só na nossa região, como em todas as regiões, estão surfando aí agora. E aí pode falar, Marcelo. Você falou em recorde de vendas em junho, recorde de vendas em julho. Se você somar, digamos assim, esses 7 meses, né, de janeiro a julho agora, e dividir aí por 7, você no final das contas, a sua média de vendas mês, ela está superior ao ano passado ou ela está igual? Como é que está isso? Ô Marcelo, se eu juntar o mês de junho, comparando o mês de junho e julho, eu já superei o ano passado todinho. Nossa Senhora, que maravilha, que fantástico. Então, e eu percebo que isso vai continuar aí por um bom tempo, porque mudou, né? O estilo de vida agora das pessoas mudaram. Muita gente agora vai trabalhar em home office em casa, ele quer uma qualidade de vida melhor, quer ter um espaço maior.
Então, eu acho que isso daí a gente tem que aproveitar esse momento, principalmente quem trabalha aí na área de casas. Inclusive, na construção civil também, meu faturamento aumentou bastante. Eu estou tendo uma quantidade de clientes querendo que eu construa e não estou tendo lotes para construir. Então, tá bem legal essa questão também na construção civil. Fantástico. Diógenes, complementa para a gente a sua percepção, como é que estão as coisas, por favor, dá a sua opinião e agradece o nosso debate aqui, como sempre. O Gustavo, como sempre, ele quer falar tudo, deixar pouco para a gente, né? Então eu tenho que falar só o que ele não falou, né? Você pode complementar, tá ótimo, Diógenes, seria interessante. Na verdade, assim, o Gustavo tem razão em tudo que ele disse, né? Eu digo o seguinte, às vezes na crise é um momento de você se reinventar para você crescer. Então, eu acredito que aqueles que conseguem ser mais organizados, eles conseguem ter superações em todas as atividades, na verdade, né? E, assim, eu creio que essa pandemia do Covid-19, ela trouxe uma mudança de comportamento, né? Como você bem falou, Marcelo, eu venho da área de tecnologia, fui do Serpro, né? Então, assim, para mim é uma coisa que me agrada, uma coisa que está no meu sangue. Então, eu não tive que me adaptar porque eu já fazia isso, né? Então, nós tivemos também um crescimento nesse período em razão de nós já usarmos ferramentas, né, online, já usarmos ferramentas de atendimento ao cliente de forma remota, né? Em algumas reuniões a gente já fez pelo Zoom também, quando tinha alguns clientes de grupo de risco, não podiam estar presentes, né? Então, assim, eu acredito que essa mudança de comportamento que veio por conta da pandemia, e eu vou acrescentar o que o Gustavo falou, junto com a pandemia veio a baixa da Selic, veio a baixa dos juros. Eu digo que esse ano, até dezembro, é o melhor ano para você comprar. Nós que estamos também como correspondentes bancários, temos visto isso. Hoje nós conseguimos clientes que tiveram uma taxa de juros no início do ano em torno de 8%, nós conseguimos rever os contratos deles com os próprios bancos baixando taxa para 7%, ou seja, 1% sobre um financiamento que ele já fez, 1% sobre um valor de 300 mil, 500 mil, milhão, representa muito na parcela, na prestação do cliente, né? Então, assim, os clientes eles estão realmente procurando mais espaço, né, saindo de imóveis menores, como apartamentos, para imóveis maiores, como casas, e o momento é esse de compra. Por quê? Nós estamos vivendo um momento de taxa de juros, acho que um dos menores dos últimos tempos. Os menores. Então, eu falo para as pessoas, se você quer compra até dezembro, porque o governo está baixando o Selic, ele está segurando, mas vai chegar um momento que o governo vai ter que mudar isso para a retomada da economia. Então, o que vai acontecer? Digamos que a partir de janeiro de 2021, o governo comece a aumentar de novo a Selic aos poucos, aí isso vai ter consequência no aumento dos juros. Então, eu digo que até dezembro nós vamos ter um horizonte muito interessante para quem quer comprar imóvel com financiamento, né? Então, isso é o que eu posso complementar o que o Gustavo falou, realmente. Em relação ao que você falou de Sobradinho ser uma cidade vertical, nós hoje podemos ainda... Horizontal. Desculpa, horizontal, perdão. Nós podemos ainda contar quantos prédios nós temos aqui dentro, olha só. Isso é uma coisa que a gente todos os corretores sabem quais são os prédios que nós temos aqui, porque os prédios com elevador e garagem, estou falando desses, eles são poucos. Isso gera para o construtor, para o empreendedor, uma ótima oportunidade, porque o ticket de Sobradinho, o ticket médio de renda é muito bom. Nós tivemos agora recentemente, este ano, a liberação de 12 projeções na quadra 2 de Sobradinho. Ou seja, nós já temos 5 canteiros de obra na quadra 2 de Sobradinho, com prédio de 6 andares com elevador e garagem. Isso é o começo, né, de um aumento da verticalização da cidade. Diógenes, eu tenho percebido, quando fui para o mercado imobiliário de Sobradinho,
que Sobradinho tem uma característica de muitos construtores locais da região, não é isso? Temos, sabe por quê? Porque, assim, enquanto outras regiões, outras RAs do DF, você tem autonomia para construir 9 andares, 12 andares, 14 andares, Sobradinho, nós temos uma situação do nosso PDLT local, nossa LOAS, de apenas 6 andares. Então, o valor construtivo aqui acaba sendo mais alto. Por quê? Porque você constrói menos, né? Então, nós tínhamos alguns construtores que iniciaram aqui, mas realmente migraram para outras regiões em função disso. Hoje, em Sobradinho, nós temos praticamente a quadra 2, a quadra 14, a rua 5. O que é a rua 5? É a rua que começa na nossa rodoviária e vai até a quadra 5/7, onde você pode construir 6 andares. Então, é muito limitado, né, na verdade. Isso faz com que não seja tão atrativo para que os construtores venham. Porém, nós temos uma absorção muito rápida de compra, porque nós não temos opções nessa natureza, entendeu? Nossos imóveis hoje da cidade, ele tem em torno de 40 anos. Não é isso, Gustavo? Fala aí. Mais de 40 anos, né, Val? Nossos imóveis são antigos. Temos alguns que sofreram reforma, então, realmente, com um padrão de acabamento melhor, mas a maioria são antigos. E, atualmente, nós estamos tendo migração de herança. Muitos imóveis estão sendo vendidos por conta de inventários que estão sendo realizados. Nós temos, ultimamente, recebido muitos imóveis dessa natureza. João, só para completar, as suas vendas, como é que estão essas vendas, vamos falar assim, de 2020 com 2019? Nesse mesmo período. Nos últimos 3 anos, nesses últimos 3 meses deste ano, foram, como o Gustavo falou, foram assim bênçãos, né, que a gente fala, né? A gente tem uma gratidão por estar tendo essa procura. Nós temos uma gratidão pelo reconhecimento dos clientes pela nossa empresa, pela seriedade, pela transparência que nós trabalhamos. E nós estamos sendo abençoados com essa procura. Então, assim, eu acho que eu não posso, digamos, reclamar e apenas, como o Gustavo mesmo disse, né, aproveitar a onda, né, aproveitar o momento, se organizar, dar outros passos. Nós, ultimamente, há cerca de 2 meses atrás, nós temos um cowork no Lago Norte e temos um cowork em Águas Claras, devido à procura que nós estamos tendo, sabe? Então, a gente está saindo um pouco com alguns ainda pontos específicos, né? Claro que tem colegas que atuam nessas regiões há muito mais tempo, mas nosso trabalho está sendo mais visto, né? E eu tenho gratidão por essa procura. É o que está ocorrendo hoje. Legal. Então, você sabe, assim, quantificar em termos percentuais, mais ou menos, o quanto que aumentou de 2019 para 2018, comparando janeiro a julho desses anos? Você sabe? Eu diria que a nossa procura aumentou em torno de 60%. Legal. Nosso volume de negócio, nossa procura aumentou em torno de 60%. Fantástico. Muito obrigado, Jonas. Muito bem colocado todas as suas pontuações. Evaldo, você pode complementar um pouquinho como é que está aí a Monte Nobre em empreendimentos imobiliários? Como é que estão as suas procuras, as suas visitas e as suas vendas aí nesse período? Bom, Marcelo, o que acontece? O Gustavo e o Jorge já falaram tudo. Esses caras sabem tudo de Sobradinho, pô, e sabem tudo de mercado. Mas a verdade é essa, sabe? Dentro daquele gráfico que você apresentou, o início do ano, o país foi tomado em função da pandemia, daquela coisa toda, de todo esse boom que deu aí essa questão do Covid-19. Então, as pessoas ficaram muito retraídas, até mesmo para correr atrás dos seus sonhos, não é? E eu digo para você que do ano passado, né, de julho de 2019 para julho de 2020, por incrível que pareça, mesmo com tudo isso, o período, né, a gente está vivendo assim, mesmo com essa pandemia, a procura de imóveis tem sido uma coisa muito grande na Monte Nobre. Tá? Eu posso dizer para você que aumentou em torno de 50% a 60% também a procura.
E as vendas também aumentaram. Então, está sendo uma coisa fantástica. Por quê? Porque o pessoal está acreditando, sabe? O pessoal está acreditando no potencial e as pessoas estão... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá. Então, as pessoas estão acreditando. É em função desse aumento na procura, tanto na procura e na venda, que a gente está meio que carente de produto. E aí é onde a gente busca parceria com os amigos, né? E nós da Monte Nobre, graças a Deus, esse ano de 2020 tem sido um sucesso. E como o Diógenes falou, até dezembro, a coisa vai ter uma velocidade assustadora. Por quê? Porque as pessoas precisam realmente aproveitar. Porque a partir do momento, Marcelo, que o ano virá para 2021, cara, a gente não sabe como que vai ser o mercado financeiro. A gente não sabe como que vai estar o nosso governo, como que vai estar essa pandemia. Então, as pessoas que têm condições, elas estão correndo agora. E nós, corretores, estamos correndo muito mais. Muito cliente procurando, com muitas visitas, entendeu? E, graças a Deus, muitas vendas. Ótimo. E não vamos deixar de agradecer também a parceria aí da DF Imóveis, que tem nos ajudado aí quando a gente manda os links para os clientes, entendeu? Através do portal. Então, as pessoas têm visitado muito, e isso é muito bom, porque é uma parceria em que a gente anda juntos, sabe? E eu penso que o sucesso só acontece se estivermos de mão dada. Concordo eu vejo dessa forma. Tá certo? Muito obrigado, Evaldo. A gente acredita muito nisso. Atendendo o consumidor final e fazendo parcerias com vocês, nutrindo o mercado de informação positiva, de forma assertiva, é a melhor forma de você atender a todos, né? E todo mundo sair feliz no final das contas. Exatamente. Eu vou aproveitar, viu, Diógenes, que você colocou essa questão das projeções, de 12 projeções crescendo e tudo mais, e essa parte econômica que você colocou muito bem. Eu vou aproveitar aqui e vou compartilhar com você uma brincadeirinha que a gente está fazendo aqui, que é o Saia do Aluguel, e talvez isso não funcione tanto para as casas, mas funciona bem para os apartamentos. E como você falou essa questão do consórcio, eu fiz aqui sobre financiamento, tá? Vocês estão vendo aí a minha tela aí, pessoal? Alô? Estou vendo, Marcelo. Obrigado, gente, obrigado. Então, olha só, eu botei aqui só como... Eu peguei os parâmetros, tá? Dos financiamentos, as necessidades baseados no financiamento do SPPE com o IPCA, tá? Então, peguei 20% da entrada dos imóveis, no caso, né, que é o mínimo que pode ser dado de entrada, para comparar o aluguel versus as prestações. Tá? Me preocupa um pouco essa questão dos imóveis que a gente está falando aqui, eles não serem 100% regular, e isso faz com que o preço do imóvel caia efetivamente, né? E talvez não represente, a questão da prestação real do imóvel versus o aluguel frente à realidade de Sobradinho, em alguns casos, principalmente em casas. Mas com essa informação preciosa que o Diógenes nos deu aqui, mais uma delas, de que o consórcio ela pode ser entrada, talvez isso aqui atenda o que a gente deseja, até porque o consórcio, de maneira geral, é mais barato ainda do que a prestação de locação, né? Ou de prestação de financiamento. Então, olha só, um imóvel de 125 mil, ele pagaria R$600 de aluguel e sairia uma prestação de R$760, muito próxima da outra, né? O imóvel aqui, a partir de um quarto, 130 mil, 650, sairia 790 uma prestação. Um apartamento de 2 quartos, com preço mediano de 230 mil e com aluguel de 950 por 1.378, ele pegaria uma prestação. Isso eu estou fazendo o cálculo não como funcionário público, sim como uma iniciativa privada, que é a maioria no caso, né? E apartamento de 3 quartos, aqui R$420 mil, o preço de venda médio, sairia um aluguel de 2.100, com uma prestação de 2.497. Olha que maravilha essa diferença aqui, está tão baixa aqui, eu acho, no apartamento de menos de 10% aqui, né? Casa 3 quartos, 590 mil, está 2.640, é o valor do aluguel, e a prestação está 3.497. E casa 4 quartos, o valor de 720 mil reais, a prestação seria 3.000, aluguel saía 3.500, e uma prestação de 4.262.
E o lote, só para a cálculo, a base de financiamento, a média do lote é 330 mil e sairia a entrada de R$ 99 mil e a prestação sairia, aqui já é 30% de entrada, não é 20%, tá? R$ 2.952 mil, tá? Pulando aqui para uma outra taxa, que eu estou botando aqui o imóvel como investimento, Sobradinho, como exemplo, os mesmos valores, os mesmos imóveis, vou me focar aqui na rentabilidade, deu 0,48, 0,50, 0,41, 0,50, 0,45, 0,49. Deu uma renda média de 0,47, conta 0,39 do CDI e 0,28 da poupança, e a Ibovespa bateu menos 49% aqui, 0,49% aqui, né? Então, eu vou pegar aqui esses dados e vou pedir agora, eu vou inverter um pouquinho aqui, Gustavo, vou pedir para o Diógenes, como ele tem a experiência aí, maior nessa questão de correspondente bancário, vejo que é um foco uma questão bem focal dele, e essa questão do consórcio, e como ele tocou nessa questão das projeções de 6 andares e tudo mais, quadra 2, quadra 14, rua 5, né? Com essas oportunidades, eu queria que o Diógenes, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, esse comportamento sai do aluguel, você acha que esse é o momento para isso? Enfim, como é que você vê isso, Diógenes? Você podia me falar um pouquinho mais sobre isso, por favor? Nós tivemos, foi bem, assim, a pergunta foi bem pertinente, porque nós tivemos alguns casos semelhantes de pessoas que pagavam aluguel e migraram para um financiamento imobiliário. Porque há uma diferença em torno de 30% a 40%, cada caso, né, específico, entre o valor que a pessoa paga de aluguel e o valor que ela vai pagar de prestação. Então, vale a pena você pagar por um imóvel que é seu, né? Antes, o aluguel, ele representava um percentual muito maior, inclusive, do valor do imóvel. Você bem colocou aí a planilha, né? Então, assim, atualmente não. Os percentuais são abaixo de 0,5%, né? De aluguel. Em contrapartida, você começa a ter linhas de crédito aí em torno de 6,5% ao ano para aquisição. Então, se você fizer esse comparativo, a partir do 6º ou 7º ano que você estiver pagando esse imóvel, dependendo do prazo que você contratou para o financiamento, você vai chegar no valor do aluguel que você paga. Então, vale muito a pena você fazer a aquisição de um imóvel. Volto a falar, né, como na minha fala anterior, que até dezembro nós vamos ter essa situação. Nós tivemos já umas 4 baixas da Selic. Nós começamos o ano com, olha, como você falou de terreno, o terreno começou com 13% ao ano, 70% de financiamento. Hoje a gente consegue por 9%, 4% a menos. Não é isso? Então, assim, está muito atrativo, volto a complementar, está muito atrativo hoje a aquisição, e esse é o momento de você realizar essa aquisição. Você falou de IPCA e você falou do que nós usamos mais, que é o saque, né? No IPCA, a prestação realmente é mais atrativa, só que o IPCA, no meu entendimento, a gente recomenda para um financiamento a curto prazo, no máximo médio prazo, porque ele é influenciado diretamente pelas oscilações do mercado, enquanto que o sistema saque, né, ele já é decrescente, ele já não tem essa influência tão diretamente como esse outro sistema, né? Em relação à questão de kitnet que você colocou aí, Sobradinho tem uma característica muito específica. As nossas kitnets hoje, se você pegar a escritura delas, ela está como sala comercial. E o pessoal usa como moradia. Existe uma saída para financiamento, porque o financiamento comercial ele é mais alto, os juros, do que o financiamento residencial, que é por conta do sistema financeiro de habitação, né? Então, você hoje, se você mora numa kitnet, e é uma dica que eu vou dar, se o seu IPTU estiver constando lá como residencial,
você pode fazer uma aquisição com linha de crédito residencial, inclusive utilizando recursos do FGTS. Tá? Uma informação também bem interessante para quem está nos assistindo, quem está nos privilegiando nesse momento. Ótimo, eu acho que suas colocações são super pertinentes. Muito obrigado, Diógenes. Eu queria ouvir aí a palavra do Evaldo agora, depois passar para o Miranda. Minto, Evaldo, eu queria pedir para o Miranda uma colocação que eu acho que é muito importante, que o Diógenes não falou. Essa questão, você podia complementar o que o Diógenes falou, eu queria que você tocasse, Gustavo, nessa possibilidade que está tendo muito aqui no mercado, acabou de sair até uma notícia da Caixa Econômica também, dessa possibilidade da pessoa financiar o lote e financiar também a obra, né? Que eu acho que é uma questão, uma novidade, assim, entre aspas, né? Que já acontecia com o BRB, estava fazendo, e agora a Caixa também voltou a divulgar isso recentemente. Você pode falar um pouquinho sobre isso e complementar o Diógenes, por favor, Gustavo? Posso sim. Inclusive, essa é uma modalidade que eu uso muito dentro da minha empresa, né? Porque quando o cliente quer comprar uma casa financiada e a casa não tem habites, eu sugiro que o cliente compre o terreno e construa a casa dele usando a mesma linha de financiamento, que seria o financiamento de lote e obra. A taxa de juros é a mesma, inclusive, saiu uma notícia agora que, inclusive, a Caixa Econômica voltou a financiar só lote, coisa que não estava fazendo, e agora voltou a financiar só lote. E aí, para a gente fazer esse financiamento de lote e obra, a gente não precisa estar com a BITS na mão. É a mesma coisa, creio eu, que o consórcio, que o meu amigo Diógenes aí falou. Basta a gente fazer o projeto, né, fazer a planilha, mandar para a Caixa aprova, e aí o proprietário do lote recebe o valor do lote e a gente executa a obra. Então, é uma saída muito boa, financiamento de lote e obra, para quem realmente quer comprar um imóvel financiado e não está conseguindo achar aqui na nossa região, porque infelizmente tem essa questão aí de a maioria das casas não ter habites, é uma saída comprar o lote e construir através do financiamento de lote e obra. A taxa de juros é a mesma e é muito legal. Você está fazendo muito isso, Gustavo? Como é que está seu volume comparado a 2019 com 2020 diante todos esses fatores que você acabou de apresentar? Eu estou fazendo muito. Hoje eu devo ter aí umas 15 obras iniciadas aí nessa modalidade. São obras na modalidade de financiamento de lote e obra. Porque aí o cliente que vem na minha empresa buscar um imóvel e a gente não tem, por motivos também não só da gente não ter o produto, por motivos também da região. A gente dá oportunidade para ele poder adquirir o imóvel onde ele quer, da forma que ele quer, e ele vai construir também uma casa do gosto dele. E a taxa de juros não muda, então isso está facilitando muito. E até meus corretores também poder vender esse tipo de financiamento, que a maioria, creio eu, das imobiliárias não utilizam, né? Que é o financiamento de lote e obra. Muito legal. Assim, você está falando que são 15 obras, eu peguei aqui só como valor, média 200 metros quadrados, seriam 3 mil metros quadrados. Você é mais construtor hoje do que imobiliário ou são os dois juntos? Como é que é isso aí, Gustavo? Graças a Deus eu sou os dois juntos e, inclusive, como eu te falei, hoje eu já não estou tendo terreno para construir. Porque até para eu poder fazer esse financiamento de lote e obra, a gente precisa ter a escritura também do terreno. Não adianta também o terreno não ter escritura. Basta ele ter escritura, que aí a gente consegue realmente construir, realizar o sonho do cliente, que é construir através do financiamento de lote e obra. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade e dar o depoimento aqui para todo mundo. Gustavo, Diógenes e Evaldo, eu tinha um terreno no condomínio da Alda Boa Vista. Desde 2011 eu comprei o condomínio, eu recebi com parte de pagamento de um apartamento meu que eu vendi e eu soube da notícia que ele ia ser regularizado em 2011, né? Então estava entre as 4 primeiras condomínios a ser regularizados no Distrito Federal e, enfim, o mercado deu uma embicada, né? Caiu um pouquinho em 2014 e o processo demorou um pouquinho mais do que eu esperava. E eu não consegui fazer aquela virada que eu achei que ia fazer segurando o terreno. Então, eu segurei esse terreno em 2011 até agora, e o ano passado, o valor médio desse terreno, mediano nesse terreno no portal, estava em R$160 mil.
e o valor mediano desse ano estava em 260 mil. Né? Eu falei, bom, acho que agora é hora de eu realizar a venda desse meu lote. Finalmente ele deu uma valorizada e eu coloquei na mão do Miranda, liguei para o Miranda de manhã cedo, no final do dia ele tinha vendido já o meu terreno, que estava 100% regular. Então, Gustavo, parabéns, obrigado por essa sua Inclusive, velocidade. Marcelo, no seu lote, inclusive, vai ser usada essa modalidade de financiamento de lote e obra. Pô, muito legal. Então, foi muito bom poder você dar esse seu depoimento aí e ver que realmente você vai receber, inclusive, está nesse processo, o dinheiro do seu terreno através do financiamento de lote e obra. Fantástico, muito bem colocado. Obrigado, Gustavo. Evaldo, me complementa aqui as informações do Diógenes e do Gustavo, por favor. Essa questão aí de saia do aluguel, digamos assim, imóvel como rentabilidade e, enfim, o que você desejar complementar de tudo que já foi falado aí, por favor. Bom, Marcelo, diante do gráfico que você apresentou aí para todos, né, todos que estão assistindo essa web, o que acontece? Os donos de imóveis que estão aí buscando no mercado, tá? Aquele pessoal que tem 3, 4, 5, 10 imóveis dentro de Sobradinho que vivem de aluguel, eles estão preocupados. Por quê? Porque hoje, de acordo com o gráfico, pelo valor, aquela relação de pagamento de prestação e pagamento de aluguel, quem está morando de aluguel hoje realmente vai sair do aluguel. Primeiro, porque o governo está dando subsídio, o governo está dando oportunidade, baixando as taxas de juros, né? Os agentes financeiros abertos, não é? Temos também, tá, aqui na Monte Nobre, nós temos correspondente bancário que auxilia nossos clientes nesse aspecto. O cliente não fica desassistido, não é? A Monte Nobre também faz esse trabalho com o nosso cliente. Enfim, quem mora hoje de aluguel, com certeza está migrando para a compra do seu imóvel. Qual é a diferença aí, Marcelo? É que às vezes o camarada mora numa casa, mas a renda per capita dele, ou seja, a renda familiar que ele possui, só lhe dá direito de comprar um apartamento. E aí eu falo para o cliente, falo, amigo, você está comprando o que é seu. E é como diz o grande ditado, quem compra terra não erra. Não é mesmo? Então, o que acontece? Conforme o Gustavo falou, o mercado está muito aquecido e esse plano de financiamento de lote de casa é uma coisa fantástica. Porém, nós estamos com deficiência de lotes. Hoje, no condomínio Alto da Boa Vista, por exemplo, se encontrar um lote para comprar, é como procurar uma agulha no palheiro. Tá entendendo? É uma coisa absurda. Talvez se você tivesse segurado um pouco mais esse lote que você passou para o Gustavo, no final do ano você ia vender ele aí por uma fortuna. Entende? Tamanha a procura. A verdade é essa. Então, o pessoal está migrando do aluguel para a compra da casa própria. Aí vem a diferença. Às vezes, a pessoa, a renda que ele paga de aluguel, o que ele está pagando hoje de prestação de aluguel, dá tranquilamente para ele comprar a casa dele ou o apartamento dele. E, graças a Deus, aqui na Monte Nobre, a gente tem feito muito isso. O cliente, às vezes, vem para tirar uma dúvida e acaba com um imóvel em que ele faz uma proposta e acaba comprando esse imóvel. E fica muito satisfeito, porque ele fala, pô, Evaldo, você me deu uma grande ideia. Porque o cliente, às vezes, vem, sabe, e nem imagina que a condição dele o permite comprar aquele imóvel. Bem, enquanto tem clientes que chegam e abre para você a condição financeira, a renda familiar, tem outros que omitem essa situação. E aí fica difícil da gente adivinhar o que o cliente quer, né? Mas é isso. E o mercado está aí em pura ascensão e, se Deus quiser, até dezembro a gente vai vender muito imóvel de Sobradinho. Muito obrigado, Evaldo. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que os consumidores fizeram para vocês. E como já são 10h11, já estamos um pouquinho acima do prazo que a gente esperava, mas eu acho que está sendo super produtivo, a gente está bastante informação, eu aprendi muita coisa nova aqui, viu, gente? Então, eu queria agradecer a vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre imóveis comerciais em Sobradinho, como é que estão as vendas? É uma das perguntas, como estão as vendas de imóveis comerciais em Sobradinho? Eu não queria que fosse colocado nesses imóveis comerciais as kitnets, não, tá? Se for um imóvel comercial como loja mesmo, né? Nesse sentido, e salas.
Como é que está aí, Evaldo? Você pode falar um pouquinho? Na verdade, é como o Diógenes falou no início, tá? Muitas salas as pessoas transformam em kitnets, entende? Então, as pessoas transformam as salas em kitnets. As lojas, a procura tem sido pequena. Por quê? Em função da pandemia, ninguém quer mexer com o comércio. Porque o governo manda todo mundo fechar. Agora que está reaquecendo aí o mercado, né, de lojas e tudo, então as pessoas realmente ficam com receio, tá? E aqui na Monte Nobre, por exemplo, a procura por lojas é muito pequena. É muito pequena. A gente quase não tem. O que aparece, às vezes, é uma kitnet, às vezes. Legal. Jorge, como é que está a sua visão sobre imóveis comerciais e sua, Gustavo, por favor, complementando essa pergunta? Marcelo, nós temos em Sobradinho hoje, em razão do que eu te falei, da cidade não ter crescido muito, né? Nós temos poucos prédios que têm salas comerciais com elevador e garagem. Então, é uma procura que nós estamos tendo de investidores. Aquele investidor que ele não é o tradicional de aplicar imóvel residencial para aluguel, ele está preferindo aplicar imóvel comercial por conta da manutenção. Ou seja, o empresário que aluga uma sala comercial, ele vai fazer do jeito dele. Ele vai sair, vai entrar outro e fazer do jeito do outro. Então, não tem aquelas manutenções periódicas que os imóveis residenciais normalmente têm, inclusive os que são mais velhos, que é o caso de Sobradinho, né? Que são imóveis em torno de 40 anos, então tem uma tubulação, tem uma elétrica, tem um telhado. Então, assim, a gente tem uma certa dificuldade, a gente que trabalha com carteira de locação, de fazer com que os clientes, tanto o proprietário quanto o inquilino, saibam o que é de responsabilidade deles, né? Se é uma estrutura, é do proprietário, mas muitas vezes ele não quer fazer o reparo. Se é um mau uso, é do inquilino, muitas vezes ele acha que o proprietário que tem que pagar, então ele tem que esclarecer muito bem isso, e nós fazemos no início do contrato, quando o cliente vai adentrar o imóvel. Legal. Agora, com essa questão, desculpa, pode falar. Sobre oferta e demanda, no caso. Pelo que você Nós temos poucas ofertas, tanto é que nós tivemos recentemente muita procura por imóvel comercial como investimento, mas não temos tantos imóveis comerciais disponíveis, por isso que o valor do metro quadrado de imóvel comercial, que sejam salas que possuem salas ou lojas, né, térreos que possuem uma infraestrutura melhor, que são prédios mais novos, eles possuem um ticket mais alto, porque nós temos poucos, né? Temos muitos imóveis mais antigos, mas poucos imóveis mais novos. Deixa eu tentar ver se eu consegui entender. Você está querendo dizer que existe uma demanda em Sobradinho por salas comerciais novas, e existe essa demanda, e se tivesse construção, digamos assim, nas áreas principais de Sobradinho, estaria ocupação dessas salas hoje? Como é que você vê isso, Jorge? Você recomendaria algum investidor falar, invista no terreno X em local Y e construa loja embaixo, salas para salas comerciais? Você indicaria isso? Existe uma demanda reprimida de próprios empresários da cidade, que nós não temos oferta. Então, o que acontece? Por conta da nossa LOAS, nosso plano diretor local, nós só temos praticamente a Rua 5, que são projeções mistas, né? Que você pode ter sala, loja e residência. Então, a Rua 5, como eu falei no início, ela inicia lá na rodoviária, passa ali, rodoviária, que é quadra central, tá? Quadra central, quadra 12, quadra 6, quadra 8, quadra 5, quadra 7, é uma linha reta. Lá são projeções mistas. Nos outros locais,
Mixed Used, né, George? Dá para fazer o que está na moda, aí o pessoal chama de Mixed Used, né? Quer dizer, Isso. ali o Fusion, ali no Conto João, perto atrás do Conto Nacional, no setor comercial norte, tem muito isso, né? O prédio tem loja embaixo, os primeiros andares até os 6º andares são comerciais, em cima é a parte hotel. Dá para fazer isso aí também, Sobradinho, digamos assim, você usar uma parte como salas, outra parte como apartamentos, no caso? Dá para fazer esses três produtos, o mix de uso dessa forma? Hoje já é assim. Hoje são lojas no térreo, salas na sobreloja do prédio e unidades habitacionais de 2 e 3 quartos nos demais andares até o 6º. Então, o que eu ia falar é que essa Rua 5 é a rua que habilita para esse tipo de edificação. Nas quadras 2, que eu comentei, por exemplo, 14, são totalmente residenciais. Então, você não tem como colocar uma sala ou uma loja. O que acontece com isso? A gente fica com pouca oferta e aumenta o preço do metro quadrado. A realidade nossa é essa. A gente tem demanda reprimida na cidade. Dos próprios empresários, dos próprios moradores, ou que sejam funcionários públicos que já têm sua residência e querem investir para locação, entende? Nós não temos. Então, para aqueles que querem investir em Sobradinho, é uma dica, né? Fantástico, fantástico. Eu queria aproveitar aqui para poder fazer uma outra pergunta sobre a regulação fundiária. Não dá para ser pontual, vocês já falaram muito sobre o condominial da Boa Vista, mas, de maneira geral, como é que está a regulação fundiária dos em terra particulares? Você sabe falar um pouquinho sobre isso, Diógenes? Podia falar um pouquinho e depois passar para o Miranda e para o Evaldo de forma bem rápida e sucinta, para que a gente está com bastante ao passar das horas. Nós já temos, nesse sentido, algumas áreas nas margens da BR-020 que já conseguiram, que eram áreas devidamente rurais, dentro de um perímetro urbano, onde algumas delas tiveram até processos de uso capião administrativo, que foram transformadas em áreas urbanas. Então, nós temos aí, para exemplificar, nós temos a Vila Célia, que já vão começar os trabalhos aí, vão ser edificações em prédios, né, verticais, e nós temos o próprio Urbitac, na nossa região, né, que está aí, todo mundo está na mídia, todo mundo falando, né, então nós estamos vivendo esse momento. Temos a urbanizadora Paranoazinho, que fizeram muitos acordos com vários condomínios, até por isso que alguns condomínios estão recebendo suas escrituras, né. Então, assim, de uma forma geral, eu creio que a região norte, até porque está tendo muitos investimentos do governo local, né, na duplicação de rodovias, né, temos aí alguns hipermercados que já se instalaram, temos outros procurando. O que falta, na verdade, Marcelo, é um olhar melhor para a nossa região, de forma que atraia esses grandes investidores que vai fomentar o emprego local, inclusive, né, desenvolvimento e emprego para a nossa região. Né? Eu acredito muito que nos próximos anos Sobradinho vai ter um grande crescimento. E nós, no segmento imobiliário, que estamos aqui tradicionalmente na cidade, e que a gente não só vende imóveis, a gente pode ajudar no futuro da nossa região, né? Como opinando ou em grandes reuniões, fomentando quais são as necessidades locais, né, que nós temos, né, para a população. Eu creio muito que nós estamos caminhando para isso. E já existe, sim, regularizações sendo realizadas. Muito bom. Gustavo, eu gostaria que você complementasse a informação do Diógenes aí no caso e a gente começasse, eu vou inverter aqui a ordem e você já começasse complementando o que o Diógenes já falou. Eu queria que você complementasse e já fosse despedindo também da população, que já são 1h20 já de webinar, então, para a gente ser prático também. Então, eu queria agradecer aí, viu, Diógenes, a sua presença. Queria agradecer, Evaldo, a presença de vocês todos. Eu gostaria que o Gustavo iniciasse, complementasse o Diógenes e iniciasse a despedida
e depois o Evaldo e o Diógenes finalizar se despedindo todo mundo, tá? Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Obrigado você, Marcelo. E o Diógenes falou tudo, não deixou nada, nem para mim, nem para o Evaldo. Em relação à regularização, o Diógenes pontuou muito bem. Já tem alguns condomínios aí que vêm sendo regularizados. Creio eu que é um processo de alguns ainda um pouco longo, porque existe uma briga, inclusive, entre a UPSA e alguns condomínios que não entraram ainda em acordo, e alguns condomínios que já entraram em acordo com a UPSA e realmente já conseguiram resolver a questão fundiária das terras, né, dos condomínios. Mas isso é questão de tempo também. Creio eu que daqui a pouco já todos os condomínios já estão regularizados aqui na região. Também vai uma dica aí para os grandes empresários, investidores aí que querem investir na região de Sobradinho. Eu acho que é uma região que vai crescer muito nos próximos anos. Ela sempre foi uma região atrasada em relação às outras cidades, né? São pouquíssimos empreendimentos verticais que tem dentro de Sobradinho. Eu afirmo isso daqui, que qualquer investidor que quiser investir em Sobradinho, nessa parte de prédios aí, de vertical, né, de 4 quartos e 3 quartos, que é a carência maior lá dentro da região de Sobradinho, com certeza vai ser um sucesso de vendas. Hoje a gente não tem nenhum prédio lá com apartamentos de 4 quartos, novos nem velhos, então eu creio que a primeira construtora que chegar grande ali fizer um investimento nesses apartamentos aí de 3 a 4 quartos grandes, vai ser um sucesso de venda. E agradeço todo mundo aí, o Marcelo, um grande parceiro aí que eu conheci. Estou muito feliz de ter conhecido você, viu, Marcelo? De coração mesmo. Eu até falei com minha esposa, cara, conheci um cara bacana que vem me ajudando aí, me dando dicas, né? Realmente um parceiro, e eu sinto você um cara verdadeiro. Então eu falei para o Alexandre, fiquei feliz dele ter feito essa ponte aí entre a gente também. Então eu agradeço muito a DF Imóveis mesmo. E agradeço aí o Jorge, que é um amigo na verdade, ele me dava era cascudo, eu era pequenininho, e ele jogava vôlei lá em Sobradinho, era jogador de vôlei. E o Evaldo aí, prazer de conhecer ele também, que eu não conhecia o Evaldo pessoalmente, só, né, a imobiliária. E o que precisar também da GM Imóveis aí em relação ao Jorge, a Evaldo, a gente está à disposição para parceria, qualquer coisa que eles precisarem aí. E agradecer ao carinho do público também, né, porque ficaram com a gente aí até essa hora aqui, 1 hora e pouco aí de webinar. E o que precisar, tanto na área de construção civil, na área de imobiliária aí também, a gente está à disposição para poder contribuir aí também com a população de Sobradinho. Obrigadão aí. Obrigado, Gustavo. Evaldo, você pode complementar e despedir da turma, por favor? É aquela coisa, né, cara? Como foi falado aí pelo Diógenes e pelo Gustavo, Sobradinho é uma cidade que todos os dias promete o melhor para a sua comunidade. E quem colocar os olhos em Sobradinho, como diz o Gustavo, e fizer investimento em apartamentos de 3 e 4 quartos, vai nadar de braçada nas oportunidades que a cidade oferece. Tá certo? Quanto aos condomínios, existe essa questão aí da urbanizadora Paranoazinho com o governo, e aí vem o governo, o GDF, fazendo essa parceria em que nós teremos aí grandes e várias edificações aí no futuro. Então, eu acredito que aqueles que acreditarem no crescimento de Sobradinho, se já estão grandes, vão crescer muito mais, porque a cidade promete. A cidade estava meio que paralisada nos últimos 10 anos e, de repente, Sobradinho acordou. Tá? O mercado imobiliário de Sobradinho está, assim, uma coisa fantástica. Haja visto o condomínio Alto da Boa Vista. Então, eu acredito que Sobradinho tem muito a oferecer às pessoas que vierem, não só migrarem para Sobradinho, como também os que vierem investir na cidade de Sobradinho, porque realmente é uma cidade que promete muito, eu tenho certeza disso. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer ao Gustavo, agradecer ao Diógenes, dizer que a Monte Nobre também está aberta à parceria com todos vocês, né? Agradecer em especial a você, Marcelo, pela oportunidade também de estar aqui apresentando o nosso trabalho, né? Agradecer pela parceria da DF Imóveis aí nesse ano de tanto sucesso,
e graças a Deus com o suporte de vocês, eu tenho certeza que a gente vai conseguir muito mais se andarmos juntos, não é? Não só com a DF Imóveis, como com a GM e com a Diógenes, a gente vai estar crescendo juntos, é o que eu espero, porque graças a Deus em Sobradinho, pelo menos as imobiliárias que têm uma certa um compromisso com a população, não existe essa coisa de concorrência, não. Aqui a gente indica os imóveis para os nossos clientes. E aí a gente liga para o colega, você tem esse imóvel? Tem, então vamos fazer essa parceria. E aí ganha do lado de lá e ganha do lado de cá. Entendeu? Então, quer dizer, eu quero agradecer mais uma vez aí as pessoas que estão acompanhando aí essa web, né, que graças a Deus tem sido uma coisa muito bacana, tá certo? Esse webinar, ele veio assim, ele veio encalhar num momento, ele veio juntar forças aos nossos anseios. E eu só tenho a agradecer, viu, Marcelo? De verdade, cara, pela força, pela oportunidade dada a Monte Nobre, né? E aos colegas também que participaram aí, que foi assim, de uma forma brilhante. Eu acredito que foi muito explanado aqui a questão da nossa cidade, né? Os colegas são extremamente preparados, né? Acredito que foi uma coisa muito, muito útil, muito agradável, inclusive. Muito obrigado. Muito obrigado, Edvaldo. Muito Abração obrigado. aí, Gustavo. Abraço, Diógenes. Monte Nobre, portas abertas aqui esperando a gente aí, esperando vocês para umas parcerias no futuro, hein? Se Deus quiser. Quero poder contar com os senhores, hein? Diógenes, agora dá o laço final aí no fechamento do nosso webinar. Está nas suas mãos aí, a bola é sua. Muito obrigado, Edvaldo, Gustavo e Diógenes. Por favor. Eu quero iniciar, Marcelo, agradecendo a DF Imóveis, o Alexandre, o Augusto, né? Que, pô, a gente tem uma história, né? Na verdade, uma história antiga, né? E eu quero dizer também ao Gustavo, que falou, que sou jogador de vôlei e tal, acho que a gente tem que ter um hobby, cara, que nos faça bem. Eu acho que nós estamos aqui de passagem, todos nós, cara, e se a gente tiver consciência disso, a gente vai ver melhor todo dia, né? E eu quero fazer um agradecimento especial, cara, ao senhor José Maria, dona Miranda, e meu amigo Rilmar Miranda, que idealizou a Miranda Imobiliária, e o Gustavo, que aprendeu com ele, né? Então, assim, eu acho que se não fosse nenhum deles, o Gustavo nem estava aqui ao vivo conosco, né? Então, a gente respeita, a gente tem origens aqui na cidade, né? Todos nós, a gente respeita todas as nossas empresas concorrentes, ou que não são concorrentes, são parceiros, né? Eu acho que é importante, acho que a parceria é uma coisa muito importante quando ela é saudável. Ela tem que ser parceria ganha-ganha, porque quem vai ganhar é o cliente no final, né? E nós estamos na região de Sobradinho, temos um carinho muito grande, porque nós estamos aqui desde, como eu falo, bolinha de gude. Então, agradeço a todos que estão nos prestigiando. Nosso escritório está à disposição, não só para compra e venda, se quiser vir aqui tomar um cafezinho, tem um cafezinho aqui excelente, tá? E o próprio cliente, pô, não quero comprar com você, não quero tirar uma dúvida, pode vir aqui. Eu acho que o importante é nós esclarecermos que o cliente faça um bom negócio, esteja certo de estar fazendo um bom negócio, porque nós que nos consideramos profissionais do que fazemos, porque antigamente o corretor é aquele cara que não conseguiu emprego. Gente, eu sou corretor por opção, eu sou empresário por opção, né? A gente é empreendedor, a gente quer ver a coisa acontecer. Então, acho que essa figura já foi para trás. Todos nós, cada dia, estamos aprendendo, estamos especializando para atender melhor nosso cliente. Todos nós estamos fazendo isso, né? Então, eu quero deixar meu abraço carinhoso a todos e Sobradinho é nosso, a gente tem que cuidar dele. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por todos os conhecimentos. Até a próxima. Sucesso para todo mundo. Estamos à disposição.